Eu quero ler um trecho da palavra de Deus com vocês, em nome de Jesus, e esse trecho está no livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão, filho do rei Davi, e Salomão ele foi considerado, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, que não havia homem mais sábio do que ele no Oriente, né? Uma pessoa de extrema sabedoria, e que essa sabedoria que ele adquiriu não foi apenas na leitura de livros ou coisa assim, mas ele tinha uma sabedoria de comando, uma sabedoria em que ele tinha muitos enigmas, compôs muitos provérbios, compôs aí salmos, e vinham reis de outros países, de outras nações, até ele para aprender com ele, para ouvir os ensinamentos que ele tinha, as orientações que ele tinha. E ele escreveu aí o livro de Eclesiastes, escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares e alguns salmos que ele escreveu. E no livro de Provérbios, como já diz, ele escreveu muitos provérbios. E eu queria ler aqui com você, aqui no capítulo de número 16, versículo 18, o que ele fala sobre nesse capítulo, nesse versículo. Está escrito assim, eu quero que você preste muita atenção, por favor. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, ou o espírito orgulhoso antes da queda. Vou ler novamente. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito orgulhoso, o espírito altivo, antes da queda. O apóstolo São Paulo, ele fala assim, que tudo que o homem plantar, a colheita dele é inevitável. Não tem como a pessoa não colher aquilo que ele planta. Logicamente que está falando aqui, não está falando de plantação natural, porque às vezes a pessoa planta aí alguma coisa e ele não consegue colher aquilo, porque o clima não ajudou, tempestades destruíram a plantação, mas está falando da vida do ser humano, da vida do homem. Tudo quanto ele plantar, quer sejam coisas boas ou quer sejam coisas más, ele vai colher, e essa colheita é inevitável. E nós encontramos, irmãos, dentro da palavra de Deus, assim, muitos exemplos que estão contidos ali, de pessoas as quais nós devemos imitar e pessoas as quais nós não devemos imitar. Não devemos imitar, porque tem os exemplos bons, exemplos de frutos, e tem os exemplos maus, os exemplos ruins, de frutos maus, de coisas ruins. E aqui na palavra de Deus, nesse texto que eu li, que está falando daquilo que Salomão aprendeu durante a vida dele. E na própria família dele, ele teve pessoas a quem ele pôde olhar, ver e falar, não, essa atitude eu não vou imitar, porque essa atitude não foi boa, porque ele tomou essa atitude e olha o que ele colheu. E teve atitudes que ele falou, não, eu vou imitar a atitude dessa pessoa, porque ele teve uma atitude correta, uma atitude certa, e ele colheu coisas boas, frutos bons. Na palavra de Deus, fala a respeito de um rei, mais precisamente no capítulo 5 do livro de Daniel. Fala a respeito de um rei chamado Belsazar. Esse rei chamado Belsazar, o seu antecessor no reino foi Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele não é pai de Belsazar. Ele é pai da mãe de Belsazar, que era casada com um homem chamado Nabonido. Vou até ler o nome dela aqui, porque eu vou me esquecer se não ler. Não vou saber falar exatamente como é o nome dela. O nome dela é Nitocris. Ela era filha de Nabucodonosor, casada com Nabonido, e dessa união veio então o filho Belsazar, que ocupou o reino do pai Nabucodonosor. E Nabucodonosor, meus irmãos, ele teve alguns exemplos bons e teve alguns exemplos maus.
bons e maus. Ele, porque houve uma desobediência do povo de Israel, e esse povo de Israel estavam no templo adorando a Deus, servindo a Deus, mas só que não estavam fazendo isso com espírito verdadeiro, não estavam fazendo isso com espírito de sinceridade. Consequentemente, o Senhor alertou aquelas pessoas por várias vezes. Mas o Senhor não teve sucesso naquilo que o Senhor, que conhece o nosso coração, que conhece a nossa vida e que conhece tudo a nosso respeito, o Senhor não obteve êxito e aquele povo não lhe obedeceu. Por não obedecer ao Senhor, então o Senhor permitiu que Nabucodonosor viesse e invadisse Jerusalém, e que ele adentrasse no templo e ele levasse como despojo de guerra todos os bens que haviam no templo, os bens em ouro, os bens em prata, todas as coisas que eram usadas para oferecer sacrifícios ao Senhor. O Senhor permitiu que tudo fosse levado embora. E por que o Senhor permitiu que tudo fosse levado embora? Porque o povo que estava ali também não estava com espírito sincero. Então não haveria o porquê ter aquelas coisas ali e eles continuarem fazendo sacrifício ao Senhor, sacrifício que o Senhor não aceitava, porque o coração deles não era reto, não era sincero, não era íntegro diante do Senhor. Então Nabucodonosor levou esses despojos de guerra e colocou lá na casa do tesouro, na tesouraria do rei, na tesouraria dos caldeus. E Nabucodonosor esqueceu aquelas coisas lá. Ele teve aquilo, colocou lá, e Nabucodonosor ele teve uma experiência com Deus, porque Nabucodonosor, ele não deu glória a Deus, porque tudo aquilo que ele havia alcançado, e por ser também o maior reino, o maior império da época, ele não deu glória a Deus, ele se orgulhou, ele achou, não, tudo isso aqui fui eu que fiz, fui eu que consegui, e sabe, e aí a Bíblia nos diz que no mesmo instante o Senhor mandou um decreto sobre a vida dele, que fez com que ele caísse e comesse pasto como animal, até o dia que ele viesse a reconhecer que tudo que ele havia conquistado e conseguido teria vindo das mãos de Deus. Deus permitiu que ele alcançasse e conquistasse aquilo. Bem, Nabucodonosor morreu, foi embora, e esse neto dele, Belsassar, ocupa o trono. E quando Belsassar ocupa o trono, irmãos, no capítulo 5 do livro de Daniel, está escrito assim. Capítulo 5 do livro de Daniel, está escrito assim, olha o que está escrito. Certa vez, o rei Belsassar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Então, Belsassar, não sabemos se era aniversário dele, ou foi uma festa qualquer, ele chamou 1000 pessoas que faziam parte do governo dele, pessoas que tinham e eram imbuídas de autoridade, e ele as chamou, e ele deu um banquete, e a Bíblia nos fala bem claramente que eles beberam muito vinho, muito vinho, muito vinho. E sabe, irmão, a Bíblia nos fala, o próprio Salomão fala assim, que a pessoa que se demora perto do vinho, ele não é uma pessoa sábia. E que nós temos, amado irmão, no nosso país, morre 1,2 pessoas por hora, por acidente provocado pelo álcool. Nós vemos que no nosso país também tem aumentado gradativamente a agressão doméstica. E essa agressão doméstica, ela é provocada pela ingestão de álcool. E olha, a estatística que nós temos aqui no nosso país é que morre 2,6 milhões de pessoas por ano por causa do álcool. Quem demora-se perto do álcool, quem se demora perto da bebida,
não traz bom proveito. É um conselho da palavra de Deus, e além de ser um conselho da palavra de Deus, é uma estatística que nós temos no nosso país. Muitas pessoas provocam um acidente. Muitas pessoas, quando bebem, elas ficam assim, totalmente fora de si. E aumenta então a agressão doméstica. A Bíblia fala que eles estavam perto do vinho e beberam muito vinho. E nos diz assim: enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem taças de ouro e de prata do seu predecessor. Nabucodonosor tinha tomado do templo em Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então, amado irmão, esse homem cheio do vinho, ele foi lembrado pelo próprio Satanás, para que ele então trouxesse. Ele não estava bebendo lá, não tinha taça, mas ele preferiu beber nas taças e nas coisas que haviam sido conquistadas, que haviam sido tiradas lá do templo de Jerusalém, que haviam sido consagradas ao Senhor. Consagradas ao Senhor. E trouxeram, e o que eles fizeram? Eles começaram a beber. Isso quer dizer, irmão, que eles estavam enaltecendo o Deus deles, como se o Deus de Jerusalém, como se o Deus de Israel tivesse sido totalmente derrotado pelos deuses deles, a ponto deles estarem comemorando nas próprias taças que serviam coisas ao Senhor, que era consagrado ao Senhor. Você se lembra, logicamente, biblicamente falando, das 10 pragas que o Senhor permitiu vir sobre o Egito? E você sabe por que o Senhor permitiu que aquelas 10 pragas viessem sobre o Egito? Porque ele permitiu que viesse, porque aquelas 10 pragas eram considerados deuses pelos egípcios. Todas as 10 pragas, eles amavam a mosca, amavam o sapo, amavam o rio Nilo, que o Senhor fez que se transformasse em sangue. Então, o Senhor quis mostrar para eles que o Deus deles estava revoltado contra eles mesmos. E agora, esse homem aqui, ele está bebendo, ele está agindo, amado irmão, com tamanha indiferença com as coisas de Deus. Presta atenção que eu vou falar para você. Não trate as coisas de Deus. Não trate as coisas de Deus relaxadamente. Não provoque a Deus. Não tenha atitudes de indiferença com aquilo que é consagrado ao Senhor, com aquilo que é santo ao Senhor. Não tenha atitude de indiferença em cima do púlpito da casa do Senhor. Não esteja praticando coisas ocultas, achando que Deus não está vendo, não está enxergando, e que tudo vai ficar por isso mesmo, porque não vai. Não vai. Este homem aqui, amado irmão, ele quis humilhar as coisas do Senhor, achando-se superior, achando que nada ia lhe acontecer, nada iria suceder, no fim tudo ia acabar bem. Mas o que nós vemos acontecer, irmãos? Aquilo que ele manda pegar é um despojo de guerra, mas era uma coisa consagrada ao Senhor e pelo Senhor. E enquanto eles bebiam vinho, no versículo 4 diz assim, que enquanto eles bebiam vinho nas taças que eram consagradas ao Senhor, eles estavam dando glórias, louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra.
tratando as coisas do Senhor irreverentemente, com desrespeito, ainda que fosse um homem ímpio, como o avô dele foi um homem ímpio, mas o avô dele não teve tal ousadia de desafiar a Deus. E eu não vejo uma única pessoa que tenha desafiado a Deus com as suas atitudes, uma única, que tenha desafiado a Deus com a sua maneira, o seu jeito, o seu modo, com as suas atitudes contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus, que tenha permanecido diante do Senhor. Então o que sucede ali, irmão? O que acontece? Acontece, a Bíblia fala assim, olha, que de repente, no versículo de número 5, diz assim, ó, mas de repente, uma coisa que acontece de repente é uma coisa inesperada, mas de repente, o que aconteceu no de repente? Sabe o que a Bíblia fala, irmãos? A Bíblia diz assim, que quando o mundo todo estiver desfrutando de paz, quando o mundo todo estiver desrespeitando a Deus, quando o mundo todo estiver desprezando a Deus, quando o mundo todo estiver revoltado contra Deus, virado as costas para Deus e desfrutando de uma prosperidade falsa, desfrutando de uma paz falsa, a Bíblia fala que de repente virá a destruição. De repente virá a destruição. E a Bíblia está falando aqui que de repente apareceram dedos de uma mão humana. Dedos de uma mão humana. De quem será? Era esse dedo? De quem será? Você se lembra, amado irmão, que as duas tábuas que Moisés recebeu no monte, a Bíblia fala que foram escritas pelo dedo de Deus. Você se lembra que quando Jesus estava assim sendo desafiado pelas pessoas, porque trouxeram diante dele uma mulher que havia sido pega no ato do adultério e queriam apedrejá-la, e ele então pega com o seu dedo e começa a escrever no chão, o dedo de Deus. E agora nós estamos vendo aqui um dedo que está escrevendo, e que aonde? Está escrevendo, começaram a escrever no reboco da parede, e vai em frente, na parte mais iluminada do Palácio Real, no lugar mais claro, que era para todo mundo ver, para todo mundo enxergar, para que não ficasse oculto a ninguém. Na parte mais iluminada do Palácio Real, o rei observou a mão enquanto ela escrevia. A atenção de todos que estavam ali, daqueles 1000 homens, das concubinas, das prostitutas, todos que estavam ali naquele terrível banquete, a regozijar-se, a tentar humilhar as coisas do Senhor, a tentar envergonhar as coisas do Senhor, a práticas contrárias à vontade do Senhor. O que sucedeu? Apareceu a mão escrevendo. E aquele rei que estava se banqueteando, se alegrando, estava muito bêbado, mas de repente ele ficou sóbrio. De repente ele ficou sóbrio. Porque às vezes a pessoa está fora do ar e ela precisa de um chão que ela possa apoiar os pés dela. Você sabe aquela mensagem que diz assim: nossa, agora que eu estou caindo em mim. E de repente caindo em si. Sabe o filho pródigo, que tudo estava maravilhoso, maravilhoso, e de repente ele caiu em si. Sabe? Aquele filho pródigo que de repente caiu em si. Então, amado irmão, esse homem que estava com o rosto alegre, mas alegre não pelo Espírito de Deus, não pelas coisas de Deus, não.
ele estava alegre, movido pelo vinho, praticando coisas indesejáveis, indecentes, segundo a palavra de Deus. E agora o que acontece com ele? Ficou tão assustado, tão assustado, tão assustado, que os seus joelhos batiam um no outro, de medo, de temor. E as suas pernas começaram a vacilar. Insegurança. Irmão, pelo amor de Deus, não desobedeça a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faça as coisas contrárias aos princípios da palavra de Deus. Vá por aquilo que a palavra de Deus diz. Vai por aquilo que a palavra de Deus fala. Porque ela é a única que pode trazer para você real convicção, real certeza e real segurança. Se você está fazendo alguma coisa e você não está tendo segurança, saiba que isso não é de Deus. Eu queria que Deus falasse comigo. Deus já está falando com você. Já está falando. Você não sente segurança porque Deus está falando. Você se sente inseguro porque aquilo que você está fazendo não está de conformidade com a vontade de Deus, nem com o Santo Espírito, nem com a palavra do Senhor. É isso. Não vai esperar Deus chegar para você e falar, está falado aqui, está aqui escrito, está aqui escrito, está aqui escrito, está aqui. Você lembra? Porque na verdade, às vezes a pessoa fica esperando Deus descer aqui para falar com ela. Mas você se lembra que quando da morte do rico e do Lázaro, e o rico estava no lugar, manda alguém descer lá, avisar os meus irmãos, se eles não crêem naquilo que está sendo falado, ainda que um anjo do céu viesse, eles não vão acreditar. Se você não crê na palavra, você não vai crer ainda que um anjo do Senhor desça do céu para te falar. Aquilo que está escrito é real, aquilo que está escrito é verdadeiro, aquilo que está escrito é digno. É digno. É digno. Aquilo que está escrito é digno de real aceitação. Digno de real aceitação. Então, amado, o que ele vai falando? Olha aqui, a mão aparece lá. Ó, o resultado vem. A mão humana aparece e escreve no reboco, na parte mais clara da parede, para que todos vejam e tomem conhecimento. O resultado chegou. A alegria trazida pelo vinho, mulheres, irreverência com as coisas do Senhor, muda-se agora num rosto pálido, joelhos e pernas vacilantes. No capítulo de número 5, do versículo 7 ao 9, o Nabucodonosor, ele vê aquilo escrito, mas ele não entende, ele não compreende. Mas então ele começa a convocar, na autoridade que ele tem, convoca os sábios daquele tempo, as pessoas, convoca todo mundo, e vem todos os sábios lá, todo mundo. Eu quero que você leia e interprete o que está escrito lá. Irmão, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. As coisas do Senhor, elas são discernidas e prescrutadas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus prescruta todas as coisas. E Ele é o único que julga com real justiça, por conhecer as intenções do coração. O que acontece? Vem os reis lá, irreverência no culto, irreverência com as coisas de Deus, falta de sabedoria e de compreensão espiritual para não discernir o lugar que está.
por não ter respeito no lugar onde está. Aí o que acontece, irmão? Aí ele chama todo mundo, convoca todo mundo e ninguém sabe de nada. E ele cai em desespero. O que será que é isso? Que mensagem é essa? Que mensagem é essa? E ele fica questionando, e ele grita, e ao gritar, a mãe dele, Nido Cris, não lembro o nome dela aí, né? A esposa de Nabonido, né? Ela entra na sala real e fala: o que está gritando, o que aconteceu? E explica para ela, ela vê: mas não se preocupe, vamos chamar Daniel, que é aquele que tem em si o Espírito dos deuses santos. Porque ela sabia que quando o pai dela teve alguns sonhos, algumas coisas lá, foi Daniel que decifrou, foi Daniel que pelo Espírito Santo declarou para ele o sonho dele, o que queria dizer. E ela agora manda chamar Daniel. Daniel, irmão, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Muitas pessoas não conseguem entender as coisas do Senhor. Pessoas que às vezes são tidas como sábias para este mundo, conhecedoras, filósofos desse mundo, mas que não tem nenhum conhecimento espiritual, não conhece a palavra de Deus, não conhece o Espírito que inspirou a palavra a ser escrita, não conhece o Espírito que interpreta a palavra que ele mesmo inspirou. Não tem conhecimento. Tem conhecimento. E muitas vezes as pessoas do mundo têm essas pessoas como pessoas sábias, sabichonas, né? Sabichonas. Mas aquele que conhece a palavra de Deus sabe que quem é sábio é o Espírito Santo de Deus. Aquele que prescruta todas as coisas, que a sabedoria dele não é em parte, é total, é total, é total. Então, o que acontece, irmãos? Chama Daniel. E quando Daniel chega, o que o rei tenta fazer com ele? Tenta convencê-lo. Olha, se você ler aquilo que está escrito lá, eu vou dar o terceiro lugar no meu reino. Eu vou dar coroa, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Daniel falou: não, você pode ficar com aquilo que você pode ficar com seus presentes. E o que Daniel faz? Irmãos, é uma coisa muito importante o que eu vou falar para você agora. Não se esquecer da história. Não esquecer daquilo que já aconteceu. É por isso que a Bíblia está cheia de exemplos. O que aconteceu para nós imitarmos e o que aconteceu para nós não imitarmos. Não imitarmos. E às vezes nós encontramos não somente na história escrita, na história de momento, contemporânea, aqui, no nosso viver, no nosso dia a dia, acontecem muitas coisas, muitas coisas. O que Daniel começa a falar? Eu vou ler aqui para você porque é muito importante. Capítulo 5, versículo... versículo 18 em diante. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono e despojado da sua glória. Foi expulso dos meios dos homens e a sua mente ficou com a mente de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens
e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava como o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo dominava sobre o reino dos homens e colocava no poder a quem ele quer. Mas tu, Daniel falando com Beltsazar, contou a história do avô dele, o que havia acontecido, como Deus havia enaltecido a vida de Nabucodonosor, e da mesma forma que Deus enalteceu, o coração de Nabucodonosor se engrandeceu, achando que tudo ele havia conquistado pela força dele, e Deus o fez comer capim, até que ele reconhecesse que Deus era o Senhor absoluto. Agora ele passa a falar com Beltsazar. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nele bebessem tu, os teus nobres, e tuas mulheres, e as tuas concubinas, louvando aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste ao Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. E esta é a inscrição que foi feita. Então, Daniel mostra o exemplo do avô dele, que ele já sabia, mas mesmo assim teve o coração arrogante. E agora Daniel chama a atenção dele, que aquela palavra que foi escrita lá, olha lá, essa é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Daniel 5, 25. Mene, mene, é como Jesus dissesse assim, em verdade, firmando aquilo que ele ia falar. Em verdade vos digo. Ele podia dizer, em verdade te digo, mas ele firmou-se, deu ênfase, em verdade te digo. Está escrito, mene, mene, tekel, parsim. E quando Daniel leu isso aí, Daniel também trouxe o significado. E qual é o significado que Daniel trouxe? Versículo 26, e esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Deus contou o dia dos teus reinados e determinou que acabou. É o fim, porque você desafiou a Deus. Porque você não se humilhou perante Deus. Porque você não fez aquilo que realmente era para fazer, de acordo com o teu avô havia feito, que teria sido o seu exemplo. Mas você imitou teu avô no mal. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o fim. Tekel, fosse pesado na balança e achado em falta. A balança de Deus, ela é justa. A balança de Deus, ela não pende para lado nenhum. Deus, ele não coaduna com a injustiça, com o erro, com aquilo que a pessoa faz sabendo que é errado. Aquilo que a pessoa comete tendo ciência de que está cometendo coisas desafiando a Deus e a sua palavra. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, naquele momento, irmão, Deus avisou ele. Se ele não tivesse agido daquela forma, o reino dele não teria terminado, não teria acabado. Porque é Deus quem exalta, mas é Deus também quem humilha. É Deus quem põe, mas também é Deus quem tira. É Deus quem dá, mas é Deus também quem toma. Então está escrito aqui no versículo 29, então por ordem de Beltsazar,
Vestiram Daniel de um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no reino, no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Amém? Glória a Deus. Presta atenção. Nós que somos cristãos, o Senhor tem uma balança para nos pesar. E que possamos sempre não ser achados em falta, mas sermos pesados pela balança justa do Senhor. E que o Senhor não nos encontre em falta, mas que o Senhor nos encontre na medida da firmeza, na medida que o nosso coração alcança e almeja, nos alcance em justiça diante do Senhor. Não que sejamos justos por nós mesmos, mas que aquilo que nós praticamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, possa ser considerado justo pelo nosso Salvador, pelo nosso Senhor, por nosso Deus, que é também o nosso juiz. Amém? Glória a Deus.